Seja sincero por um momento. Você trabalha o mês inteiro, espera o salário cair na conta e poucos dias depois já começa a se perguntar para onde todo aquele dinheiro foi. A sensação é estranha. Parece que o dinheiro simplesmente desaparece sem explicação. As contas são pagas, algumas compras são feitas, pequenas despesas surgem no meio do caminho e quando você percebe, boa parte do salário já sumiu. Muita gente acredita que o problema está apenas no valor que ganha, como se ganhar mais fosse automaticamente resolver tudo. Mas existe algo que quase ninguém percebe, um erro silencioso que acontece no dia a dia e que pouco a pouco vai sugando o seu salário sem fazer barulho. O mais curioso é que esse erro parece pequeno quando acontece, mas ao longo do mês ele se transforma em algo muito maior do que parece. E é exatamente sobre isso que vamos falar hoje. Porque quando você entende esse erro, começa a enxergar o seu dinheiro de uma forma completamente diferente. E talvez você descubra que o problema nunca foi apenas o salário. Imagine a seguinte situação que acontece todos os meses com milhões de pessoas. O salário finalmente cai na conta depois de semanas de trabalho. Existe aquela sensação rápida de alívio, como se por alguns instantes tudo estivesse sob controle. Mas esse sentimento costuma durar pouco. Logo começam a aparecer as contas que já estavam esperando: aluguel, energia, internet, alimentação, transporte. Quando essas despesas são pagas, uma parte significativa do salário já desapareceu. Até aqui tudo parece normal. Afinal, essas são responsabilidades inevitáveis da vida adulta. O problema começa logo depois disso. Pequenos gastos começam a surgir ao longo da rotina sem chamar muita atenção. Um café comprado no caminho do trabalho, um lanche rápido no meio da tarde, um pedido de comida em um dia mais cansativo, uma assinatura de aplicativo que quase nem é lembrada. Cada uma dessas decisões parece pequena e inofensiva naquele momento. O valor parece baixo demais para causar preocupação. Mas o que muita gente não percebe é que essas pequenas escolhas não acontecem apenas uma vez. Elas se repetem várias vezes ao longo da semana e depois várias vezes ao longo do mês. E é exatamente nesse ponto que começa a surgir aquela sensação estranha de que o dinheiro nunca rende o suficiente. Porque quando todos esses pequenos gastos se acumulam, o impacto no final do mês pode ser muito maior do que parecia no início. Agora vem a parte que poucas pessoas percebem, o erro silencioso que está sugando o salário de muita gente não costuma estar nas grandes compras, como um celular novo ou algo caro que claramente pesa no orçamento. Na maioria das vezes, ele está escondido nas pequenas decisões financeiras que se repetem todos os dias. São gastos tão comuns que acabam passando completamente despercebidos. Um café aqui, um lanche ali, uma corrida de aplicativo em um dia corrido, um pedido de comida porque não deu tempo de cozinhar. Separadamente, cada um desses gastos parece pequeno demais para preocupar. O problema começa quando eles se tornam parte automática da rotina. Quando essas decisões passam a acontecer quase todos os dias, sem que a pessoa pare para pensar no impacto acumulado. O que parecia apenas alguns reais começa a se transformar em dezenas, depois em centenas ao longo do mês. E o mais curioso é que quase ninguém percebe isso acontecendo, porque cada gasto acontece em momentos diferentes, em situações diferentes, e por isso o cérebro trata cada um deles como algo isolado. Mas quando todos esses pequenos valores são somados, o resultado pode representar uma parte significativa do salário. E é exatamente por isso que esse erro é tão perigoso. Ele não faz barulho, não chama a atenção, mas aos poucos vai drenando o dinheiro que poderia estar sendo usado de uma forma muito mais inteligente. Existe um motivo muito claro para que esse erro passe despercebido por tanto tempo.
O cérebro humano não reage da mesma forma a todos os tipos de gasto. Quando alguém faz uma compra grande, o impacto é imediato. O valor chama a atenção, gera preocupação e, normalmente, faz a pessoa pensar 2 vezes antes de decidir. Mas quando o gasto é pequeno, a reação é completamente diferente. O valor parece baixo demais para causar qualquer tipo de alerta. E é exatamente por isso que esses gastos se tornam tão perigosos. Eles entram na rotina como algo normal, quase automático. Muitas vezes a pessoa nem percebe que tomou a decisão de gastar. Hoje, com pagamentos digitais, cartões e aplicativos, esse processo ficou ainda mais invisível. Um toque na tela, alguns segundos, e o dinheiro já saiu da conta. Não existe mais aquela sensação física de entregar dinheiro ou ver notas diminuindo na carteira. Isso faz com que o cérebro registre essas compras como algo muito menor do que realmente são. E enquanto cada gasto parece insignificante sozinho, o conjunto deles cria um efeito silencioso ao longo do mês. O dinheiro continua saindo em pequenas quantias, repetidas vezes, até que chega um momento em que a pessoa olha para a conta e se pergunta como o saldo diminuiu tão rápido. Agora, vale fazer um exercício simples para entender o impacto real desses pequenos hábitos. Imagine, por exemplo, um gasto de apenas R$ 10 por dia. Naquele momento parece algo totalmente inofensivo. R$ 10 não parecem capazes de causar nenhum problema financeiro. Mas quando esse valor se repete todos os dias, a história começa a mudar. Em uma semana, já são R$ 70. Em um mês, esse pequeno hábito pode ultrapassar R$ 300 sem que a pessoa perceba. E isso é apenas um exemplo de um único gasto. Quando somamos outras pequenas despesas que fazem parte da rotina, como lanches, aplicativos de transporte, assinaturas digitais e compras impulsivas, o valor final pode crescer muito mais do que imaginamos. O problema não está necessariamente em gastar, porque gastar faz parte da vida. O verdadeiro problema aparece quando esses gastos acontecem sem consciência, de forma automática. Muitas pessoas acreditam que só conseguiriam melhorar a vida financeira ganhando mais dinheiro, mas em muitos casos, uma simples mudança de hábito já poderia gerar uma diferença enorme no final do mês. Quando alguém começa a observar com atenção para onde o dinheiro realmente está indo, muitas surpresas aparecem. Pequenos valores que pareciam irrelevantes começam a revelar um impacto muito maior do que se imaginava. A boa notícia é que esse erro pode ser corrigido com algumas mudanças simples de comportamento. O primeiro passo é começar a observar para onde o dinheiro realmente está indo. Muitas pessoas ficam surpresas quando passam a registrar até mesmo os pequenos gastos do dia a dia. Aquela despesa que parecia insignificante começa a aparecer repetidas vezes ao longo da semana. E quando esses valores são colocados no papel ou em um aplicativo de controle financeiro, fica muito mais fácil enxergar padrões de consumo que antes passavam completamente despercebidos. Outro passo importante é criar pequenos limites para certos tipos de gastos. Não significa parar completamente de gastar com lazer ou pequenos prazeres, mas sim tomar decisões mais conscientes. Perguntar a si mesmo se aquela compra é realmente necessária naquele momento já pode evitar muitas decisões impulsivas. Com o tempo, essa atenção cria um novo hábito, o de pensar antes de gastar. E quando isso acontece, algo interessante começa a surgir. O dinheiro que antes desaparecia em pequenas quantias começa a permanecer por mais tempo na conta. Aos poucos, a pessoa percebe que não era apenas uma questão de ganhar mais, mas sim de usar melhor o dinheiro que já recebia todos os meses. Agora, pare por um momento e pense com calma na sua própria rotina. Quantas dessas pequenas decisões financeiras fazem parte do seu dia sem que você realmente perceba?
Quantas vezes um gasto parece pequeno demais para se preocupar naquele momento? É exatamente assim que o erro silencioso continua acontecendo todos os meses. Ele não aparece de forma óbvia, não faz barulho e quase nunca chama atenção. Mas, pouco a pouco, vai drenando partes do seu salário sem que você perceba o impacto real. A verdade é que muitas pessoas passam anos acreditando que o problema está apenas no valor que ganham, quando na realidade o dinheiro já seria suficiente para criar uma situação muito mais confortável. O que faltava era simplesmente enxergar para onde ele estava indo. E quando essa consciência aparece, algo começa a mudar. As decisões passam a ser mais pensadas. Os gastos deixam de ser automáticos e o dinheiro começa a ter um destino mais claro. Melhorar a vida financeira raramente começa com grandes mudanças. Na maioria das vezes, tudo começa quando alguém decide prestar atenção nos pequenos hábitos que antes passavam despercebidos. Porque quando você entende para onde o seu dinheiro vai, você finalmente começa a recuperar o controle sobre ele.